Escuta o que eu vou dizer para vocês. Escute, meninas. As roupas das mulheres são iscas. Eu sou de Mato Grosso do Sul, eu já pesquei muito. Cada peixe corre atrás de uma isca. Existem peixes que têm iscas determinadas. É uma isca para pirarucu, uma isca para pintado, uma isca para bagre, uma isca para tucunaré, para pintado, para dourado. Quando uma menina sai vestida igual uma piriguete, o peixe que vem para ela é um malandro, um safado, um sem vergonha. Pode aplaudir. Quando ela se veste igual uma princesa, o peixe é o príncipe. Chega em casa hoje, menina, e queima a roupa de piriguete, joga tudo fora. Repagina o seu guarda-roupa. Além de ter um modo de viver, tem um serviço. Que eles não têm consagração sem trabalhar no reino de Deus. Por que você acha que eu e pastor Otto, na nossa velhice, e somos os 2 últimos velhinhos que rodam o mundo pregando o evangelho? Por que você acha que a gente trabalha tanto? Porque tem muito serviço. Porque grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Porque o departamento de recrutamento e seleção do céu tem vagas e não são preenchidas. O Senhor está procurando pessoas para trabalhar. Tem um serviço. Não tem consagração para ir na igreja domingo só adorar, não. Não tem consagração para ficar só separado adorando. O lugar secreto é importantíssimo, onde você se nutre para produzir frutos no reino. A palavra de Deus diz que se não produz fruto, o Pai corta e lança fora. Uma vez nós estávamos com um grupo de jovens na igreja que adoravam, faziam 24 horas de adoração, depois 48 horas de adoração, depois 72 horas de adoração, e não fazia outra coisa senão ficar no templo adorando. E um dia eu cheguei lá e falei: vamos fazer uma oração para Deus levar vocês todos de uma vez, para adorar junto com os anjos, porque está cheio de gente morrendo porque não tem quem pregue. Está cheio de gente cheia de demônio, porque não tem quem expulsa. Está cheio de enfermo, precisando que ponha a mão sobre a cabeça, para ele ser curado. E vocês só estão adorando. Vai para o céu de uma vez. Diga: tem um modo de viver e tem um serviço. Pois é, consagração tem um modo de viver e tem um serviço. Depois que o anjo respondeu tudo para Manoá, fizeram uma oferenda, e veio fogo do céu, e o anjo subiu no fogo. E aí Manoá falou: nós vamos morrer, porque nós vimos a Deus. Era de Deus mesmo a mensagem. A mulher de Manoá, um pouco mais esperta, que as mulheres são bem conectadas, falou para Manoá que morrer que nada, nós vamos fazer um filho. Não foi com essas palavras, mas foi assim. Versículo 22, disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos porque vimos a Deus. Porém sua mulher disse: se o Senhor quiser nos matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado todas essas coisas. Se Deus tem uma promessa de Deus para você, você não vai morrer, vai cumprir a promessa. Vai cumprir a promessa. Depois deu a mulher à luz um filho, lhe chamou Sansão. O menino cresceu, o Senhor abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-la entre Manedã, entre Zorá e Estaol. Nasce o menino. O menino foi anunciado por um anjo. Ele vem para ser o libertador de Israel. Quando ele nasce, Deus envia o Espírito Santo para ele. Para quê?
Para que o Espírito Santo vem sobre pessoas? É infinito o agir de Deus. Queridos, não limite Deus. Não coloque Ele dentro de uma caixinha. Não diga que se não for assim não é o Espírito Santo. Só se for assim que é o Espírito Santo. Não fale bobagem. Não blasfeme contra o Espírito Santo. É o único pecado que não tem perdão. É blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo veio em Sansão para dar força física, músculo. O Espírito Santo veio como uma dinamite do céu. Deus queria fazer daquele homem um exército, só ele, um exército de um homem só. O Espírito Santo foi dado para os homens que fizeram o engaste das pedrarias para a construção do templo, dom de artesanato. Deus pode fazer qualquer coisa pelo Espírito Santo. Ele pode dar dons, Ele pode dar talentos, Ele pode dar revelações, Ele pode dar várias coisas. E para Sansão, o que o Espírito Santo representou? Força física. Vem o Espírito Santo, toma posse de Sansão, e Sansão é o homem mais forte da face da terra. Por quê? Porque Deus queria envergonhar os filisteus. Ele nasceu para livrar Israel do poder dos filisteus, libertador de Israel. Que os feitos de Sansão são incríveis. Sansão sozinho, com as mãos, rasgou um leão no meio. Rasgou. Pegou na arcada do leão, das mandíbulas do leão, e rasgou o leão no meio com as mãos. Sansão sozinho, com a força das mãos, matou 40 homens. 40 homens. De vez em quando, com os meus netos, eu assisto uns filmes aí meio doidos, e tem um neto que é o caçula dos meninos, que ele gosta de filme de ninja. E no filme do ninja, tem um mocinho e tem uns 40 bandidos, e o mocinho sozinho derrota os 40 bandidos. Tem bandido em cima do telhado, tem bandido no muro, tem bandido atrás da porta, e começa a aparecer bandido de todo lado, e aquele homem sozinho e mata todo mundo. Sansão era assim. Sansão sozinho, com a força das mãos, era ninja, matava todo mundo. Sansão sozinho, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. 1000 homens. Imagine o que é isso. Imagine quão sobrenatural era a força de Sansão. Sansão sozinho, com as suas mãos, ele capturou 300 raposas. Lógico que foi uma de cada vez. 150 duplas de raposas. Amarrou raposa com raposa no rabo uma com a outra, botou uma tocha de fogo entre as duas e soltou nas plantações dos filisteus, soltou nos lugares onde tinha armazenado as colheitas dos filisteus. Imagine o que são 150 duplas de fogo ambulante. Se um foco de fogo destrói matas inteiras, 2 focos de incêndio destrói florestas. Imagine 150 focos que não ficavam quietos, estava aqui, estava ali, estava lá, estava aqui, estava ali, estava lá. 150 duplas de raposa com fogo no rabo, queimando tudo. Queridos, não limite Deus, não limite Deus. Isso tudo foi Deus quem fez. Se eu falar para você que na Bíblia tem de tudo, até fogo no rabo, você vai achar que eu sou herética, mas tem, está lá. Está lá. Não limite Deus, querido, não limite Deus. Sansão sozinho destruiu a economia dos filisteus, a honra dos filisteus, o exército dos filisteus, a força dos filisteus. Sansão sozinho, com as mãos, arrancou um portal de uma cidade. Por quê? Porque ele e Deus eram maioria absoluta. Não precisa de mais ninguém. Queridos, olha bem para mim, escute o que eu vou te dizer. Deus só precisa de um consagrado para ele fazer um estrago no inferno.
Só. Ele só precisa de um consagrado para fazer um estrago no inferno. Agora, Sansão tinha um pequeno probleminha, queridos. Sansão não resistia à promiscuidade. Capítulo 16, versículo 1, está escrito assim: Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e coabitou com ela. É um versículo só. Mas esse versículo podia ser enorme. Podia escrever assim: aquele que nasceu para ser consagrado, aquele que nasceu para ser um libertador, aquele que nasceu para levar Israel do poder dos filisteus, vai se tornar uma só carne com uma prostituta no território do inimigo. Vai se deitar com a prostituta, vai se tornar uma só carne com ela. Queridos, há uma balança no mundo espiritual. Eu disse para você quando comecei o texto que quando o homem faz o que era mal, Deus entrega nas mãos do inimigo. Tem outra balança. É a carne lutando contra o espírito. A carne contaminada pela promiscuidade. O sexo no leito do casamento é bendito, mas o sexo promíscuo é maldito. E porque é maldito, luta contra o Espírito Santo. E o que estava em Sansão era o Espírito Santo. O que dava força a Sansão? Sansão era o herói de Israel. Você imagine quando Sansão começou a ganhar as guerras, e o povo de Israel, que 40 anos penou na mão dos filisteus, agora tem liberdade para plantar, para colher. Os filhos podem crescer, não tem medo de serem convocados para a guerra. As mulheres não precisam ter temor de ficarem viúvas. Sansão era o orgulho de Israel, era o herói nacional. Aquele homem imenso, com aquela cabeleira imensa, quando passava todo mundo aplaudia. É o nosso herói, é aquele que luta as nossas batalhas, é aquele que nos livra das mãos daquele que nos assolava. Sansão era o orgulho de Israel. As crianças não brincavam de Homem-Aranha, brincavam de Sansão, com certeza. Menina, em qualquer cultura, em qualquer época, eles gostam de brincar de super-heróis. Sansão era admirado pelas crianças, pelas mulheres, pelos homens. Agora ele vai se tornar uma só carne com a prostituta, mas ele tem o Espírito Santo e ela tem o espírito de prostituição. E agora? Ele vai começar a perder o discernimento espiritual e a presença do Espírito Santo. A promiscuidade anula a ação do Espírito Santo. A promiscuidade afasta o mover do Espírito Santo. A promiscuidade tira a capacidade do homem de ouvir a voz de Deus. Ele já não escuta mais. Escuta o que eu vou te dizer: camisinha segura AIDS, mas não segura demônios. Há uma transferência demoníaca na hora do sexo de promiscuidade. E aí Sansão não se dá por satisfeito só com aquela primeira prostituta, porque um abismo chama outro abismo, um abismo chama outro abismo. Nunca fica com um caso só. Nunca fica com uma visitação só no celular, na pornografia. Nunca fica com um só. Versículo 4 do capítulo 16. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, que se chamava Dalila. É outra prostituta. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e vê como podemos vencê-lo e amarrá-lo e subjugá-lo. E se você conseguir isso, cada um de nós vai dar a você 1.100 ciclos de prata. Escute bem. Os príncipes dos filisteus sabiam que a força de Sansão não era de músculos, não era de bíceps, de tríceps. A força de Sansão era de outro mundo.
era do alto. Os príncipes dos filisteus sabiam que não adiantava armas, não adiantava lança, não adiantava espada. Sansão já tinha dado mostras de que a força que tinha nele era sobrenatural. E era mesmo, era a força do Espírito Santo, da dinamite do céu, do dunamis do céu. Então, por causa disso, eles vão a Dalila, oferecem recompensa. Sansão está na casa da prostituta, então vamos conversar com a prostituta. Você vai ficar muito rica se você descobrir de onde vem essa força. Como que nós podemos matá-lo? Como que nós podemos subjugá-lo? Porque tem um segredo esse homem. Ele não é um homem normal. E cada um dos príncipes, eram 12 príncipes, oferecem 1.100 ciclos de prata. Escute bem, para você ter uma ideia do valor que é 1.100 ciclos de prata. Imagine que quando Abraão quis enterrar Sara, ele comprou uma terra por 400 ciclos de prata para enterrar a sua esposa. 400 ciclos de prata deu para comprar uma terra. Imagine 1.100 multiplicado por 12. Por que eu estou dizendo para você isso? Eu estou dizendo para você que o inferno investe pesado para destruir um consagrado de Deus. Ele não investe pouco, querido. O inferno investe muito para destruir um homem ou uma mulher de Deus. Encheu os olhos de Dalila. Encheu os olhos de Dalila. Vai ficar rica. Dalila era prostituta, mas não era mentirosa. Tanto que ela vai para Sansão e vai e diz assim, versículo 6: disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e como poderia ser amarrado para te subjugarem. Ela mentiu? Não. Conta para mim de onde vem tua força, e como que você fica amarrado, e como que você fica preso, e como que podem te subjugar. Quando Dalila fala isso, o que era para ter acontecido? Sansão deveria ter pensado: gente, eu estou no território do inimigo, querem me subjugar, querem acabar comigo, e estão usando essa mulher. Mas ele não pensa, sabe por quê? Porque o sexo promíscuo anula o discernimento espiritual. Ele não percebe espiritualmente mais nada. Ele não percebe o que o inimigo faz. Ele não avalia as artimanhas de Satanás. Ele está anestesiado. Olha, um homem apaixonado, seduzido, enrabixado, enfeitiçado, ele não escuta Deus mais. Não, ele não escuta Deus. Mas ele mente para Dalila. Primeiro ele mente, versículo 7: se me amarrarem com tendões, 7 tendões frescos, ainda não secos, eu enfraquecerei e serei como qualquer homem. E Dalila não pensa 2 vezes, avisa os príncipes: olha, me arrumem tendões frescos, nervos frescos, tire nervos de animais, mate animais, tire os nervos, traz para mim, que nós vamos amarrar esse cara, e aí vocês vão poder pegar e eu vou ficar com a grana. Eles levam os tendões. Sansão dorme. Depois do sexo, o homem dorme, ele desmancha de dormir, e ela amarra ele com tendões frescos, e os filisteus estão prontos para pegá-lo, estão nos aposentos interiores da casa dela, e agora ele está amarrado. Versículo 9: tinha ela no seu quarto homens escondidos. Então disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele escapa, porque tendão fresco não prende libertador, queridos. Tendão fresco não prende um libertador. Ele não é amarrado por coisas naturais, coisas espirituais amarram um libertador. Ele escapou. E quando ele escapou, o que tinha que ter pensado? Essa mulher não está de brincadeira. Não foi uma brincadeirinha. Ela botou os meus inimigos dentro da casa dela, e eles vieram com fúria para me prender.
E se eu tivesse falado a verdade, eu teria ficado preso na mão do inimigo. Eu vou me embora, volto para o lugar da minha consagração. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi. E é assim que acontece no mundo real. A pessoa vai caindo, abismo após abismo, abismo após abismo. E a gente fala: pastor, volte para o lugar da sua congregação. Marido, volte para sua esposa. Jovens, volte para o lugar da santificação. Mas não escuta. A carne está gritando, marcada pela promiscuidade. Espíritos de promiscuidade já estão agindo, porque na comunhão de corpos, na conjugação carnal, já está passando demônio de um lado para o outro. E os espíritos de promiscuidade já estão colocando aquela pessoa completamente na lascívia, completamente na contaminação. Ela não quer voltar para o lugar da santificação. E aí ele escapa. Quando ele escapa, Dalila fala no versículo 10: você zombou de mim, me disse mentiras, me fala como você pode ser amarrado. E ele mente de novo. Versículo 11: se me amarrarem com cordas novas, que não tenha feito obra nenhuma, eu vou ficar amarrado fraco, como qualquer homem. De novo sexo, de novo amarra ele com aquelas cordas novas. De novo os homens estão atocaiados dentro do quarto dela, lateral. De novo ela diz: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E de novo ele escapa, porque corda não amarra libertador. Segunda vez. Porque esse homem não se levanta? Porque ele não volta para o lugar de onde ele estava? Por que ele permanece no lugar do pecado? Porque o Espírito Santo já não é mais ouvido por ele. Ele está anestesiado, cauterizado já pelo pecado. Terceira vez, ela volta a carga. Versículo 13: Sansão, até agora você está zombando de mim, tem me dito mentiras, declara-me, pois, como você pode ser amarrado? E ele inventa outra coisa: se teceres 7 tranças da minha cabeça com a urdidura de uma teia e firmares com um pino de tear, então eu vou ficar fraco. Terceira vez, terceira tocaia, terceiro escape. E aí Dalila resolve usar outra arma. Dalila já viu que não adianta acreditar, que ele não vai ficar preso com coisas, e ela resolve usar manipulação. Sabe o que é manipulação? Manipulação é uma forma de agir em que você se faz de vítima, quando você na verdade é quem está fazendo tudo errado. Você faz o outro acreditar que ele que está errado. Você manipula para você se dar bem. Olha a manipulação de Dalila. Versículo 15: então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não já está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e não me declaraste em que consiste a tua grande força. Olha, mulheres, eu vou dizer uma coisa para vocês. Homens, vocês não escutem o que eu vou dizer. Mulheres têm um poder de manipulação terreno e terrível, e pode ser até maligno. Quando você vê uma mulher gemendo, cuidado. Você não é uma garotinha, você é uma leoa. Você não pode ser uma mulher de mimimi. Você tem que ser uma mulher forte, como uma mulher virtuosa da Bíblia. O que Dalila fala para ele? Você quer ver o que é manipulação? Você me enganou 3 vezes, você disse que me ama, você não me ama, você já me mentiu 3 vezes. Essa é a verdade? Não. Qual é a verdade? Seu idiota, 3 vezes eu já tentei acabar com você, porque eu tenho uma grana para receber, e 3 vezes você já me mentiu, e eu não consigo ficar rica porque você está mentindo. Fale a verdade para a gente acabar logo com isso. Essa é a verdade. Na vida real, como que pode ter uma manipulação?
O homem está tendo aquela relação adúltera, a secretária quer engravidar, ele tem família, ele não vai deixar a família por causa dela. E aí eles têm relação com precaução, preservativo, e ela fala: tira a camisinha, eu quero ter um filho seu, pelo menos um filho seu, eu quero ter alguém que tem o teu sangue dentro de mim, deixa eu engravidar de você, por favor. Mas não é isso que ela quer dizer. Ela quer dizer: seu idiota, eu quero engravidar de você para tirar uma pensão alimentícia sua o resto da vida. Só que aconteceu algo. Ela importunou Sansão, versículo 16, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-se-lhe todo o coração, e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Poderia ser diferente. Poderia dizer assim: importunando ela todos os dias, ele tomou juízo, foi embora, largou toda aquela circunstância, voltou para a consagração. Não, ele não resistiu à manipulação, e ele confessou o segredo dele. Eu vou ensinar algo para vocês do mundo espiritual. Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós tiramos das trevas e trazemos para a luz a nossa história. Por isso que nos meus vídeos você vai ouvir muitas vezes eu dizer: confesse uns aos outros, porque só aí nós podemos cumprir uma lei espiritual, que é de desligar no mundo espiritual. O inverso é verdadeiro. Confessar das trevas para a luz muda de reino a sua história. Tira a sua história das trevas e traz a sua história para a luz. Sansão fez o caminho inverso. Ele confessou das luzes para as trevas. Mudou o lugar espiritual onde ele começou a ser tratado. Ele confessa o segredo dele de consagração para aquela prostituta. Ali ele perdeu a batalha. Ah, é? Então o cabelo dele é o símbolo da consagração? Nós vamos tirar esse símbolo, e como um ato profético, dormiu, ela cortou o cabelo dele. E quando ele acordou, presta atenção, versículo 19: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou a subjugá-lo, retirou-se dele a sua força, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Como um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, como um homem que foi usado pelo Espírito Santo na nação inteira, como um homem que esteve o tempo todo incorporado ao Espírito Santo, não sabe que o Espírito Santo saiu dela, não sabe que foi embora, perdeu a presença de Deus e não viu que foi embora. Perdeu a presença poderosa de Deus dentro dele e não percebeu. Sabe por quê? Porque a promiscuidade sexual tirou por inteiro desse homem o discernimento espiritual. Queridos, eu vou dizer algo terrível para você. Tem muitos líderes na nação que não viram que o Espírito Santo já foi embora. Estão pregando na força da retórica, na persuasão da sabedoria humana,
mas não é mais manifestação de poder e de Deus na terra. Porque acha que podem viver uma vida dupla. Acha que podem ser santos no altar, mas fazer tudo aquilo que tem o desejo da sua carne fora do altar.